Olá, meus caros e minhas caras. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Elton Melo. Hoje nós vamos falar sobre o plano de estudo tutorado, sétimo ano, ensino fundamental, matemática, volume 5, semana 4. Questão número 1. Ana, Carolina, Ricardo e Sérgio participaram de um treino de corrida. O registro do treino está apresentado no quadro abaixo. Então está aqui, ó, o aluno Ana, número de voltas 4 e o tempo gasto em minutos 14. A pergunta é, qual dos 4 colegas foi o mais rápido no treino? Então, de posse dessa tabela, o que eu fiz? Primeiro, peguei o tempo gasto e dividi pelo número de voltas. Então, a Ana teve um tempo gasto de 14 minutos e deu 4 voltas. Então, peguei 14 dividido por 4, que deu o quê? 3,5, ou seja, ela gastou 3 minutos e meio por volta. Carolina, 5 voltas com tempo gasto de 11 minutos. Dividi 11 por 5, deu 2,2. O Ricardo, 6 voltas em 15 minutos. Peguei o 15 e dividi por 6, que deu 2,5. O Sérgio deu 2 voltas e gastou 6 minutos. Então, peguei o 6 dividido por 2, que deu 3. Qual desses aqui que está com o tempo menor, pessoal? O de Carolina, né? Que ela fez a volta mais rápida em 2,2. Então, a resposta correta é a letra B, Carolina. Assim terminamos a questão 1. Questão número 2. Considere estas 4 frases que relacionam duas grandezas entre si. Sabe-se que esta relação pode ser de proporcionalidade direta, por proporcionalidade inversa ou nenhuma dessas duas. Frase 1. Quantia mensal depositada na poupança e quantia poupada durante um ano. Muito fácil, pessoal. Se eu dobro a quantia depositada, com certeza, né, a quantia poupada durante o ano será o quê? Também dobrada. Então, é diretamente proporcional. Frase 2. Altura de um prédio em construção em metros e o número de operários que trabalham na obra. Nesse caso, pessoal, não tem nenhuma proporcionalidade, né? Que a altura do prédio não depende do número de trabalhadores. Frase 3. A distância real em quilômetros entre duas cidades e a distância entre essas duas cidades em um mapa. Se eu dobro a distância real, eu também vou dobrar a distância no mapa. Então, é diretamente proporcional. Frase 4. O número de pequenos quadrados de mesma área que cubram todo o interior de um quadrado grande e a área desses pequenos quadrados. Se eu dobro a área, né, desses pequenos quadrados, eu vou gastar o quê? Menos quadrados para cobrir toda essa área, não é verdade? Então, é uma relação inversa. Então, é inversamente proporcional. Aí vem a pergunta: qual das frases 1, 2, 3 ou 4 relaciona duas grandezas inversamente proporcionais? É a frase 4, né? Então é a letra D. Assim terminamos a questão 2. Questão número 3. O quadro abaixo relaciona a quantidade de máquinas idênticas, funcionando juntas, utilizadas para produzir 1.500 kg de ração para animais e o tempo gasto nesta produção. Então a tabela está aqui, ó. Quantidade de máquinas e o tempo em dias. Gasto para produzir a ração. De acordo com essa tabela, responda as questões a seguir. Letra A. Quando a quantidade de máquinas triplica de 3 para 9, o que acontece com o tempo em dias? Muito fácil aqui, ó, pessoal. Acompanhe comigo na tabela. Então, a quantidade de máquinas de 3 foi para 9. Então, o tempo era 24 e foi para 8. Ou seja, tripliquei a quantidade de máquinas, não é?
porém reduzir o tempo também em o quê? Em a terça parte, né? Então, dividir por 3 o tempo. 24 dividido por 3 dá 8. Então, coloquei aqui como resposta. O tempo em dias foi reduzido a terça parte. Letra B. A quantidade de máquinas e o tempo gasto na produção de 1.500 kg de ração para animais são grandezas direta ou inversamente proporcionais. Muito fácil, né, pessoal? São grandezas inversamente proporcionais, igual nós vimos aqui na letra A. Se triplicamos a quantidade de máquinas, iremos reduzir a terça parte o tempo gasto na produção. Letra C. Mantendo a regularidade observada nessa tabela, quais são os valores de x e y? Então, olha só, pessoal, para sabermos aqui o y, muito fácil. O y aqui, o tempo gasto em dias, não foi reduzido de 24 para 12, né? Ou seja, foi reduzido pela metade, não é? Então, como é inversamente proporcional, então a quantidade de máquinas vai o quê? Dobrar, né? Nós vamos multiplicar por 2. Então, que era 3, então vai ser o quê? 6 máquinas. E agora o x. O x também é muito fácil, né? Eu criei aqui uma outra situação aqui. Eu coloquei o 12, tá, pessoal? Por quê? Eu criei uma fração equivalente, tá bom? Então, de 3 eu passei para 12. Então, multipliquei por 4, correto? Então, o tempo gasto em dias também o quê? Eu reduzi em 4. Então, 24 dividido por 4 dá 6. Então, gastei 6 dias, né, utilizando 12 máquinas. Agora, de posse disso, a gente consegue responder aqui, achar o x. Observe comigo. Eu tenho 4 máquinas, né? Para 12, eu multipliquei por 3, correto? Então, se eu multipliquei, eu vou o quê? Dividir embaixo, não é? Só que eu não sei esse valor. Só que aí eu tenho aqui o valor tempo em dias, que é 6, não é verdade? Então, eu vou multiplicar por 3 também. Então, 6 vezes 3 é 18. Agora, vamos fazer o contrário? Olha, acompanhe comigo para ver se está certo. 4 máquinas, né? Foi para 12, multipliquei por 3. Como é inversamente, né, o tempo gasto aqui nós achamos 18, né? Então o inverso é o quê? Eu tenho que reduzir a terça parte, né, em relação a se aumentei para 12 máquinas. Então 18 dividido por 3, 6. Então deu certinho. Assim terminamos a questão 3. Questão número 4. A geladeira da casa de João estragou e não tem mais conserto. Ele decidiu que comprará uma nova e para isso iniciou pesquisas em lojas e sites, buscando pelo modelo preferido, valor e forma de pagamento. O quadro a seguir apresenta algumas das opções de pagamento e parcelamento. Mantendo o padrão identificado na composição e número de parcelas, vamos ajudar João a ter mais opções de parcelamento? Para isso, calcule o valor de cada parcela se a compra fosse efetuada em 10 parcelas. Em seguida, calcule para 15 parcelas. Nos dois casos, explique como você chegou ao resultado. Então, vamos preencher a tabela aqui, pessoal. Eu tenho aqui quantidade de parcelas, 2 com valor de R$ 1.200. Em 3 parcelas, as parcelas serão o quê? De 800. Em 4 parcelas, serão de quanto? De 600. E se multiplicarmos aqui a quantidade de parcelas pelo valor da parcela, pessoal, nós sempre vamos encontrar 2.400, ok? Agora, ele quer dividir em 10 parcelas. Você concorda comigo? Se eu tenho 2, para 10 eu tenho que multiplicar o quê? Por 5, não é verdade? Então, 2 vezes 5, 10. Então, 10 parcelas. Então, se eu multipliquei por 5, vou dividir por 5, tá, pessoal? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior o número de parcelas, menor será o valor da parcela. Então, vou pegar aqui o 1.200 e dividir por 5, que dará R$ 240. Agora, eu vou fazer por 15 parcelas. 15 parcelas
é aqui, ó, se eu pego 3 parcelas aqui para 15, eu tenho que multiplicar também por 5, não é verdade? Então, aqui, ó, 3 vezes 5, 15. Como são grandezas inversamente proporcionais, então eu vou pegar o valor aqui de 800 e vou dividir por 5. Então, 800 dividido por 5 dá R$160. Então vem a outra pergunta. O que acontece com o valor da parcela quando a quantidade das mesmas aumenta? Muito fácil. Quanto maior a quantidade de parcelas, menor será o valor da parcela. Qual relação existe entre as grandezas, quantidade de parcelas e os valores respectivos? São grandezas, ok, pessoal? Inversamente proporcionais. Assim terminamos a questão 4. Questão número 5. Ana possui uma fábrica de máscara de proteção, bico de pato, com 4 funcionários trabalhando 8 horas por dia e praticamente mesmo ritmo de trabalho. Certo dia, Ana recebeu uma encomenda de 800 máscaras para ser entregue em 7 dias. Após 3 dias de trabalho, Ana verificou que 400 máscaras relacionadas a essa encomenda haviam sido confeccionadas. Mantendo-se a mesma quantidade de funcionárias e ritmo de trabalho, no mínimo, quantas horas de trabalho por dia atribuídas à confecção do restante de máscaras dessa encomenda devem ser empenhadas por funcionária dessa fábrica para que Ana entregue essa encomenda no prazo estabelecido? Muito fácil, né, pessoal? Então fiz uma tabelinha aqui, ó. Funcionárias. 4 funcionárias trabalhando 8 horas por dia e 3 dias trabalhados, confeccionaram quantas máscaras? 400, não é verdade? Mantendo-se o mesmo número de funcionárias, elas têm o quê? 4 dias restantes, não é? Para produzir quantas máscaras? 300. E quantas horas por dia elas podem trabalhar? Então, eu não sei. Então, é X. Eu posso fazer, para achar esse valor de X, eu posso fazer uma comparação com grandezas inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. Primeiramente aqui, ó, eu não posso usar o funcionárias para achar o resultado, porque o número de funcionárias é o mesmo, não tem uma proporcionalidade. Tá? Então, vou pegar aqui o horas trabalhadas e dias trabalhados. Então, tá aqui, ó. Quanto mais dias trabalhados, vocês acham que deve trabalhar mais horas ou menos horas? Menos horas. Então, são grandezas o quê? Inversamente proporcionais, não é verdade? Então, tá aqui. Quando são grandezas inversamente proporcionais, eu vou multiplicar em linha, tá? E não em x. Então, vai ficar assim, ó. 4 vezes x, 4x. E 8 vezes 3, tá? Então, 4x é igual a 8 vezes 3, 24. Todo número juntinho com a letra está multiplicando, passa para o outro lado da igualdade dividindo. Então, 24 dividido por 4, que é igual a 6 horas. Uma outra forma aqui é pegar essa grandeza aqui de 8 e x com as máscaras confeccionadas, que é 400 e 300. Então, olha só, se eu trabalho mais horas por dia, eu vou produzir mais máscaras ou menos máscaras? Mais máscaras, não é verdade? Então, são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Então, multiplico cruzado. Então, tá aqui, ó. Vai ficar x vezes 400, que é 400x. E 8 vezes 300. 8 vezes 300 dá 2.400. Então, ficou 400x é igual a 2.400. Todo número juntinho com a letra está multiplicando. Ele passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, vai ficar x é igual a 2.400 dividido por 400, que é igual a 6 horas. Então, vocês tiveram essas duas opções para resolver a questão 5. Assim, terminamos a questão 5. Questão número 6. As chuvas na cidade em que Carlos vive são intensas e causam infiltrações e umidade nas casas. Neste ano, as infiltrações na casa de Carlos foram severas, fazendo com que ele tivesse que reformá-la totalmente.
Conversando com o pedreiro, Carlos percebeu que ele sozinho levaria 100 dias para reformar a casa. Ele não tem todo esse tempo, pois está de férias e quer acompanhar a obra. Ele solicitou ao pedreiro que escrevesse a estimativa de dias que levaria para terminar o trabalho contratando mais pessoas. O registro do pedreiro está abaixo. Uma pessoa, 100 dias. 2 pessoas, 50 dias. Mantendo o mesmo padrão estabelecido pelo pedreiro e sabendo que Carlos precisa terminar a reforma em 10 dias, quantas pessoas serão necessárias para que a reforma seja finalizada dentro do prazo? Registre como você pensou para solucionar esse problema. Então aqui, uma pessoa gasta 100 dias. Ele quer saber em 10 dias, né, quantas pessoas serão necessárias. Então é X. Aí vem aquele negócio, pessoal. Quanto mais pessoas eu vou gastar, mais tempo ou menos tempo? Vou gastar o quê? Menos dias, não é verdade? Então, são grandezas o quê? Inversamente proporcionais, tá? Então, quanto mais pessoas, menor o prazo de finalização. Então, vou multiplicar o quê? Em linha, tá? E não cruzado, por se tratar de grandezas inversas. Então, vai ficar x vezes 10, 10x. E 100 vezes 1. 100 vezes 1, 100. Então, ficou 10x igual a 100. Todo número juntinho com a letra está multiplicando. Passa para o outro lado da igualdade dividindo. Então, ficou x igual a 100 dividido por 10, que dá 100 dividido por 10 dá 10. Então, ele vai gastar 10 pessoas. Assim, terminamos a questão 6. Obrigado a todos que assistiram a essa videoaula. Espero que todos estejam bem. Um grande abraço.